pessoal, tudo bem? Bem, a gente está dando início hoje nesse projeto, um projeto novo, né? O Bate-Papo do Agro, né? Aqui no ProOrdem Goiânia, onde nós teremos vários convidados sendo entrevistados e com a relevância maior da atuação prática de cada um deles na prática da advocacia no direito agrário e do agronegócio. Hoje nós temos um convidado especial, Rafael Venâncio, que é especialista em operações comerciais, procedimento barter, recuperação judicial, falência, e veio dar um pouco da sua contribuição, do seu dia a dia, compartilhar um pouco do seu dia a dia aqui conosco. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Frederico. Eu agradeço o convite da ProOrdem Goiânia e é uma honra estar podendo vir aqui, poder compartilhar os conhecimentos e discutir um pouco mais do que é o nosso sistema jurídico ligado ao agronegócio. Muito bom, Rafael. A gente tem muita coisa para conversar, né? E eu não poderia, Rafael, deixar de começar a falar com você de crédito, né? A gente sabe que o crédito para o produtor rural é de fundamental importância. O produtor rural não sobrevive sem crédito. Na verdade, a construção civil também não, a administração pública precisa de crédito. Como que está a disponibilidade de crédito hoje no mercado? Qual que é a burocracia que o produtor rural enfrenta para ter acesso ao crédito? Esse crédito ele é público, ele é privado? Qual crédito tem mais vantagem hoje? Aquele produtor rural que vai buscar o crédito, aquele advogado que está nos assistindo, que quer sugerir para o seu cliente o crédito com um caminho mais curto, que você poderia informar para a gente? O que você traz de experiência para nós sobre esse assunto? Justamente, o crédito hoje no agronegócio ele é um gargalo. Primeiro, quando a gente tem que fazer a separação, o que é crédito público, o que é crédito privado. Às vezes se ouve falar em plano safra, Pronaf, renegociações de algumas dívidas. Aí a gente faz a separação. O crédito público é aquele que é subsidiado pelo governo, aquele que o produtor geralmente ele procura a instituição financeira, né, tem uma série de exigências, uma série de documentos para serem apresentados, ele tem que fazer um projeto para ser levado à instituição financeira e é cedido um crédito, às vezes com a carência, às vezes com a taxa de juros extremamente atrativa. Esse é o crédito comum? Não, hoje já não é mais. Por quê? Não existe mais dinheiro por tanto de gente que tem, por tanto de produtor que vai atrás desse setor. Então, essa cadeia do crédito privado, ela vem crescendo a cada ano, né? Então, quando nós falamos de crédito privado, são as empresas conhecidas como as tradings, as revendas, as cooperativas, que elas fomentam hoje o agronegócio financiando o produtor. O crédito rural é bom? Ele é excelente. Só que, igual eu te falei, hoje não tem dinheiro para todo mundo. Então, os bancos, eles acostumam fazer um pente fino, né? Então, é selecionando os produtores que melhor têm créditos de capacidade de pagamento. Fora isso, fora desses aspectos, muitas vezes os arrendatários ficam, ou os pequenos produtores, ou aquele produtor que tem uma negativação, principalmente produtor rural, que confunde muito o patrimônio próprio do patrimônio rural, né? Então ele confunde as suas contas e ele tem uma limitação a esse crédito. Então aqui a gente pode estar discutindo, crédito rural é bom? É excelente, só que as limitações que o governo faz na questão da quantidade e as exigências, eles acabam afunilando os produtores que vão atrás. Surgiu essa oportunidade para as empresas privadas aparecerem. É onde que a gente fala o barter. O barter hoje ele representa boa parte deste mercado. E o que é o barter? Simplesmente a troca, onde aquela empresa privada ela vai te oferecer os insumos, muitas delas te oferecem até dinheiro, elas te antecipam esse dinheiro e em troca desse financiamento ela quer o produto, seja a soja, seja o milho, seja o algodão. Então essa relação hoje ela cresceu muito. Então cabe nós advogados entender como é que funciona isso e na prática tá aconselhando os clientes, porque margem de juro, previsão de pagamento, forma de entrega, né? Então cabe nós advogados a estar discutindo e informando os produtores sobre todas as modalidades existentes. E quem é que pode ter acesso a esse crédito? Eu digo, só o proprietário pode ter acesso a esse crédito? É o arrendatário que faz de certa forma ali a locação do imóvel rural? O comodatário? Se eu tiver uma cessão de direitos hereditários, eu posso ter acesso a esse crédito? Quem pode se habilitar para ter acesso a essa linha de crédito especial para o produtor rural?
Em teoria, todos têm acesso ao crédito. Mas vamos jogar um pouco para a prática. O que o banco quer? Ele quer segurança de recebimento. Então eu tenho um proprietário de terra que tem como emitir uma cédula hipotecária, e eu tenho um arrendatário que poderá emitir só uma cédula de produto rural. Muitas vezes a instituição financeira ela começa a escolher, né, a selecionar quem mais dá garantia de recebimento. Então, quando você perguntar, na teoria, todos nós temos acesso. O arrendatário, se ele for ao banco junto com o projeto, o contrato de arrendamento, né, o banco pode conceder. Só que na prática a gente vê uma seleção, né, entre mais proprietários, que pode dar o próprio imóvel como garantia, do que um arrendatário, do que um comodatário. Mas o comodatário também pode ter acesso a esse crédito? Ele pode ter, desde que o contrato de comodatário, né, ele esteja amparado pelos requisitos que a instituição financeira exige. Entendo. E é burocrático para conseguir esse crédito? O banco ele tem linhas bem definidas nessa determinada circunstância? É importante que o produtor rural tenha CNPJ ou como pessoa física, ele também pode acessar esse crédito? Como pessoa física, tranquilamente, isso aí não é um problema hoje, tá bom? Tanto ele trabalhando como CNPJ ou pessoa física. Vamos falar da grande maioria. A grande maioria dos produtores são pessoas físicas, trabalham ali no seu CPF. É burocrático? Não é fácil de falar que é só ir ao banco, né? Então tem uma série de preenchimentos, né? São requisitos taxativos para você ter acesso a esse crédito. Então, às vezes, um crédito menor, às vezes como renda familiar ou determinar o tamanho da propriedade. Então, o crédito, ele existe? Existe, né? Só que é de fácil acesso? Não, vamos ser bem práticos, né? Na teoria é uma coisa, na prática existem dificuldades, depende da região, depende da área que você vai cultivar. É primeiro ano de cultura, é segundo ano de cultura, aqui eu vou te exigir um seguro agrícola, aqui eu não vou te exigir um seguro agrícola, né? Então, na prática, ele existe, ele é acessível, mas não é para todo mundo. Entendo. Você falou aí do seguro agrícola. O seguro agrícola, ele tem, né, importância enorme na produção para tentar diminuir propriamente dito os riscos que podem acontecer na atividade agrícola, na atividade agropecuária. E como que tem funcionado o acesso a esse seguro? Ele é obrigatório? O custo dele na operação gira em média de quantos %? Né? O que tem o produtor rural hoje de segurança? Qual é o melhor caminho para ele ter a segurança jurídica na sua produção? Sem dúvida, hoje o seguro agrícola é uma ferramenta fundamental para o produtor rural. E principalmente dependendo da região que ele está plantando, né? São regiões mais suscetíveis a um excesso de chuva, um excesso ou a falta, né, dessa chuva. Então é indiscutível que o seguro agrícola é uma ferramenta extremamente importante para o produtor rural. Ele é cabível para todo mundo? Não, nem sempre, né? Então, na hora que você vai preencher os requisitos da seguradora, às vezes se é uma área de primeiro ano, a seguradora não faz. Se é uma área de segundo ano, a seguradora faz, mas ela só assegura um determinado número de sacas daquele produto, ou um determinado valor em cima daquela área, né? Então, são especificações que vão variar para cada caso, né? Logicamente que o preço do seguro de uma área no sudoeste goiano não pode ser ou não vai ser o mesmo preço do seguro de uma área do norte, ou então a gente está falando de uma terra do Tocantins ou uma terra mais argilosa, né? São inúmeras circunstâncias que vão impactar até mesmo no preço, né? Tem seguro que fala, olha, só vou te assegurar até 25 sacos de soja por hectare. Poxa, 25 sacos de soja, às vezes não é nenhum custo de produção, então aquele seguro acaba sendo ineficaz para o produtor. Então são conjuntos probatórios que têm que ser analisados, aí vai, quantidade, perímetro que vai ser plantado, o valor que vai ser investido, a cultura que vai estar lá, né? Então, sem dúvidas, é uma excelente ferramenta, mas tem que saber utilizar. O que a gente percebe hoje, Rafael, é que o campo cada vez mais tem se profissionalizado, né? É planilha, é custo, é contabilidade para que seja viável, né? Ter
ter frutos, né, com a atividade agrícola, né? A gente sabe que o orçamento do produtor rural ele é bem apertado no sentido de agricultura familiar, de produção, de início de produção, né? Como você colocou, é difícil o início, né? Para ter uma credibilidade no mercado, para poder ter acesso a crédito, a insumos agrícolas. Então o que a gente percebe é que é bem ajustado. E o produtor rural, né? E assim como o agronegócio, que se define, né? Se estabelece por commodities, e a gente sabe que as commodities elas têm uma variação que é bastante sensível a acontecimentos internacionais, e a gente percebeu, né, uma variação muito grande das commodities brasileiras da pandemia, né, até nos dias de hoje. A gente teve um boom na pandemia, né, da soja, do milho, né, da carne, da própria carne, e hoje a gente vê, né, um mercado tímido, né, em alguns setores encolhendo, né, e isso vem gerando o endividamento do produtor rural. Como que você vê o atual cenário do agronegócio brasileiro? Frederico, primeiro a gente tem que deixar claro para o colega advogado que hoje produção agrícola é uma empresa a céu aberto. Eu falo isso porque eu vim de uma família de produtores rurais, então eu sou bisneto, neto e filho de produtor rural. Então, o jeito que o meu bisavô tocava, no modo do meu avô já não dava certo. E assim foi suscetível, né? Então hoje o produtor rural, ele necessita de uma ferramenta técnica, de serviços técnicos. Então é de um agrônomo, é de um contador e também de um advogado. E por que não um advogado, né? Justamente nesse aspecto. O investimento de uma fazenda, o investimento de uma área de cultivo, o investimento de um gado, ele é muito grande. E também equipara o risco, né? Então o risco hoje de uma propriedade é gigantesco, justamente porque você falou, oscilação no mercado. Eu sei quanto está a soja no dia que eu estou plantando, mas eu não sei quanto estará no dia que eu for colher. E assim a gente tratando de uma melancia, a gente tratando de uma batata, tratando de um milho, de um algodão, então o produtor ele fica suscetível a esses riscos, sim. E juntamente com isso, existem as dívidas, né? Vou fazer um pequeno resumo aqui hoje. Um custo de produção, quando a gente pega insumo, seria uma semente, um foliar, um químico, hoje está beirando na faixa de 25 sacos de soja por hectare. Aí a gente tem que jogar mais 10, 12 de operacional, que é o produtor que gasta com óleo diesel, que gasta com pagamento de funcionário, né? E, além disso, quando ele é arrendatário, tem aí uma porcentagem, aí, um número de mais de 10, 12 sacos aí de soja com arrendamento. Então, na hora que a gente pega esse apanhado de custo, ele já começa a plantar devendo aí seus 50 sacos por hectare, 55 sacos por hectare. Então, para ele obter lucro dessa operação, ele tem que colher acima desse número. Então, vamos lá, ele tem que colher 60 sacos por hectare. É fácil? Não, não é fácil, né? Você fica muito refém de todas as questões. Olha, não choveu, você plantou, não choveu, a semente não germinou. Então você fica suscetível a isso e, consequentemente, vem o prejuízo, né? Então é na hora da gente sentar com os credores. Quando se trata de um crédito público, você tem ferramentas jurídicas, ferramentas legais para estar se discutindo, para estar se alongando essa dívida. Quando você tem esse crédito originário do privado, você fica mais enxugado, né? Então é às vezes de você sentar na mesa com o seu credor e estar negociando um fracionamento em safras. Então é um aparato de mecanismos que nós temos, né? Que aí volta aquela necessidade do produtor ter sempre a mão de obra técnica, né? Porque ele vai fazer uma renegociação com o banco embute uma taxa de juro que não foi a mesma que ele contratou. Isso aí existe uma ilegalidade. Acontece também com as privadas, as chamadas trades, as chamadas revendas. Quando ele não tem tanto acesso àquela informação e vai muito na confiança, acaba assinando uma confissão de dívida, por exemplo, ele não consegue mais rediscutir o que se deu a origem daquela dívida, né? Então, existe sim, é um risco eminente, existem inúmeras formas de renegociação, vai depender o que houve, o que ocasionou esse prejuízo, né? E a gente tem que frisar,
o acompanhamento de um advogado hoje, ele é fundamental ao produtor rural. Muito bom. É um sistema, né? O agronegócio brasileiro, ele é um sistema. Para esse produtor rural, Rafael, que já está endividado, para esse advogado que trabalha para esse produtor rural, que já está endividado, né? A gente sabe, foi publicada a possibilidade do pedido de recuperação judicial do produtor rural. Você vê isso como um caminho, né? Existe uma viabilidade nessa circunstância. O mercado tem se movimentado nesse sentido com um número excessivo de pedidos de recuperação judicial, o acarretamento da falência. Qual que é a eficácia dessa norma no mercado? Você vê essa possibilidade como um caminho que é viável? Vejo sim, mas eu vejo também uma preocupação muito grande. E aonde que nós, advogados, temos que ter a responsabilidade de oferecer um serviço desse a um cliente. Eu costumo falar, recuperação judicial é um ótimo remédio, é uma ótima ferramenta jurídica, mas muitas vezes é um tiro de canhão para matar uma pomba. Né? Quando você pega um produtor que é pouco endividado, que aquela dívida ali ele consegue pagar em alguns anos, ou tem uma limitação muito grande de credores, olha, geralmente ele tem como credor só a revenda, só o banco, então é muito perigoso a gente estar falando de recuperação judicial, né? Justamente porque ele opera no CPF dele, então aqui existe uma confusão patrimonial ali do que é para a produção agrícola, do que é o particular dele, né? Mas sem dúvida, a recuperação judicial é um excelente remédio, ele não cabe para todo mundo e hoje tem que ser levado em consideração um estudo mais aprofundado, se aquele produtor rural ele tem a capacidade de entrar com a RJ, porque é um mercado que ele não aceita muito aventureiro, é um mercado que se queima muito, né? É um mercado que é ainda dependente de uma trade, é dependente de um banco. Então, respondendo a pergunta, eu acho um excelente mecanismo, mas é um mecanismo que se tem que olhar muito, muito profundo, com muito cuidado, e nós, como advogados, com muita responsabilidade ao produtor rural. Muito bom. Rafael, queria que você falasse para a gente o que te motivou a seguir esse caminho de advogar para o agrário e para o agronegócio, né? Qual foi aquela luz que você recebeu ali naquele determinado momento para seguir esse caminho de se tornar um advogado que vive, que é especialista em agrário e agronegócio? Frederico, eu falo que o meu caminho é um pouco adverso dos outros advogados, porque muita gente fez o direito e vai atuar no campo, escolhe ali a sua matéria como direito agrário, escolhe ali como agronegócio, e eu tive o prazer, ou então vou te falar, como é que a gente pode dizer? Deus abençoou, digamos assim, de eu ter feito o caminho contrário. Como eu disse, eu sou bisneto, neto e filho de produtor rural, então eu praticamente nasci dentro de uma fazenda, conheço todas as mazelas de um produtor rural, e quando eu decidi fazer o curso de Direito, desde a faculdade, tudo que você se via ali aplicava um pouco no campo, desde o direito do trabalho, desde o direito de família, desde as sucessões, né? Então a gente sempre fez esse deslocamento ao campo. Então na hora que me pergunta o que te faz você ficar no agronegócio? Não é ficar, eu nasci dentro do agro, então é o meu dia a dia, né? Então acaba que a profissão ela foi um complemento para o que eu já vivenciei. Então por isso que a gente tem muita facilidade de lidar com isso. O seguro rural, eu conheço o seguro rural desde o tempo do meu avô plantando tomate no município de Hidrolândia, quando lá não dava. Oscilação de preço de soja, eu estou no mercado desde que soja custava R$28, R$32. Hoje a gente fala de 120, 150, na época da pandemia bateu de R$190. Né? Então o que me motiva é uma coisa que está dentro de mim. Né? Então eu vivencio o agro, eu ainda falo, é raridade me ver de terno. Né? É muito mais fácil você me encontrar de calça jeans e botina do que eu estar vestindo paletó. Entendi. E esse advogado que está iniciando, né? Ele vai procurar uma área para se especializar, porque a gente sabe hoje, Rafael, que aquele advogado faz tudo, ele não faz nada, né? Cada vez mais o especialista ele tem se sustentado no mercado, não é?
o especialista que o cliente busca, né? Porque se você for operar seu coração, você não vai querer um ortopedista para operar o seu coração. Então, cada vez mais o mercado tem selecionado os profissionais do direito, da advocacia, pela sua especialização. Esse advogado hoje que busca, né, se especializar, que busca um caminho para poder seguir, né? Você vê que o agrário, o agronegócio é um caminho viável, é rentável, né, que existem possibilidades de crescimento? Sem dúvida, o agronegócio e o direito agrário em si, vamos tirar a parte do foco que está na moda, mas são matérias, são profissões que têm um leque de oportunidades. Vou falar do agronegócio em si. Cara, tem a contratação do direito de trabalho, trabalhador temporário, contratação de empresas, contratação de funcionários somente na época do cultivo, somente na época da colheita. Tem a parte previdenciária dentro do direito, que são dos trabalhadores rurais. Tem a parte de sucessão, na hora que a gente fala de preços de terras em Goiás, preço de terras no Mato Grosso, essa divisão de matrículas que também pega a parte do agrário. Você citou o seguro agrícola, é uma matéria extremamente específica você contestar um laudo de uma seguradora. As relações de barter, né, as relações de troca, são a emissão de cédulas de produto rural, físicas ou financeiras. Então, assim, é um campo que existe muita oportunidade de atuação. E viável, é viável, por quê? Porque tudo no agro é vultuoso, tudo no agro é grande. Você vai falar hoje de um maquinário, não existe tratores 0 quilômetros que a gente fala que você consegue comprar por menos de 200, 300 mil. Entendeu? Hoje uma colheitadeira, a gente está falando de colheitadeira de 2,5 milhões. Então tudo no agro é grande. E perceba que o Rafael deu destaque para o agronegócio, né? Da porteira ali para fora, vamos dizer assim. Ainda existe a parte de direitos reais, né? A parte do direito agrário, que é a posse e a propriedade, a proteção, né, desse imóvel que vai servir para a produção agrícola, que é propriamente dita a minha parte, a parte que eu trabalho, que são questões fundiárias, que também são processos com valores altíssimos, né? Porque se trata do valor da terra e isso gera muitas oportunidades, né? Se a gente for falar aí de regularização fundiária, ações possessórias, reivindicatória, emissão na posse, né? Uso capião, né? São todos assuntos aí que tratam do direito agrário e também complementando o que você falou do agronegócio. Rafael, obrigado. Foi ótimo te ter aqui com a gente hoje, né? O Rafael, ele é professor da nossa pós-graduação em Direito Agrário e Agronegócio do ProOrdem Goiânia, né? Que terá lançamento no dia 30 de setembro. A nossa pós será online, com aulas ao vivo, transmitidas pelo Zoom. E aí fica o convite para você, né, que quer se especializar, que quer aprender a prática do agrário e do agronegócio, né? Clique no link abaixo, faça sua inscrição, procure saber mais quem são os professores que trabalham, né, que vão trabalhar nessa pós, quais são as disciplinas que serão oferecidas. Eu me chamo Frederico Alves e montei esse curso junto com o ProOrdem Goiânia com muito carinho para vocês. Frederico, eu agradeço o convite. É uma honra para mim poder compartilhar esse momento com você e também poder ensinar, né, trocar o conhecimento com os nossos colegas advogados, o que é a prática do agronegócio, como se elabora uma célula de produto rural, se eu tenho que registrar ou não ela na B3, como eu faço esse registro, como eu faço uma célula de produto rural financeira, como é que eu faço uma negociação em barter. Então é uma honra para mim estar podendo participar aqui mais uma vez com você. E fica também, estendo aí o convite para estar fazendo parte da pós. Muito bom, Rafael. Um abraço, meu amigo. Até breve.